Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Célia Helena Centro de Arte e Educação, eu tenho a honra e o prazer de receber o ator Ailton Graça, dando início à nossa programação Trajetórias e Perspectivas. Ailton Graça, virginiano, nasceu dia 9 de setembro de 1964, na periferia de São Paulo, e ainda na escola se encantou pelo teatro. Teve vários trabalhos antes de se formar ator. Camelô, fiscal de lotação, feirante, chegou a trabalhar no hospital como servidor público e foi nesse hospital que se interessou pela atuação e participou de um projeto que apresentava peças aos pacientes. E desde lá não parou mais. Em 1985 se formou na oficina vocal do Centro Cultural São Paulo, depois fez técnicas circenses no Circo Escola Picadeiro e de 86 a 88 integrou o CPT de Antunes Filho, chegando a ensaiar a Hora e a Vez de Augusto Matraga e Macunaíma. Em 2002, estreia no cinema com o personagem Majestade, em Carandiru. E em 2005, estreou na televisão na novela América, com o personagem Feitosa. E de lá para cá o sucesso só aumenta. Ator consagrado no teatro, no cinema e na televisão, destacam-se os seus trabalhos na televisão. América, Cobras e Lagartos, Cama de Gato, Avenida Brasil e Império. No cinema, Carandiru, Trair e Coçar é Só Começar, Tempos de Paz, Verônica e Família Vem de Tudo. No teatro, A Vida que Pedi, Adeus, Intocáveis, Babilônia, Otelo e Solidão. Esses três últimos no grupo Folias, sob direção do nosso professor Marco Antônio Rodrigues e com um elenco formado por vários outros professores aqui do Célia. Atualmente, além de ator, é presidente de escola de samba. E a gente vai saber mais de um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu esqueci alguma coisa, Ailton? Deixa eu abrir o microfone aqui. Nossa, cara. Obrigado por essa narração aí. Parece até que é bastante coisa, mas não é não, cara. Não é muito não. É muita coisa. Eu queria ressaltar o prazer que eu tô de te receber aqui, de ter esse papo com você. Ô, Dominique, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz mesmo de estar conversando contigo. Queria agradecer imensamente a Lígia Cortez, ao Célia Helena, que é um centro maravilhoso de formação em arte e educação, né? E eu tenho vários companheiros e companheiras que estão aí, que são professores, que são colegas de trabalho, que atuam junto comigo, e é uma felicidade muito grande estar falando contigo, uma nova geração, essa nova geração de negros artistas, né? Que está aqui dialogando comigo, né? Então, eu estou feliz de estar aqui, estou feliz, vai ser uma coisa bastante tranquila. Eu não elaborei nenhum tipo de pauta, nada. Eu falei assim, vou deixar fluir, que as perguntas venham, que o nosso diálogo seja assim, leve, tranquilo, né? Mas vertical, bastante vertical, para a gente mergulhar bastante a fundo aí em várias questões, né? Um dos motivos de eu aceitar o convite, além de ter todo esse respeito pelo que é a Célia Helena, pelo que é a estrutura da Escola Célia Helena, é pelo dia também, né? O dia hoje é o Dia da Consciência Negra, é um dia para a gente costurar diálogos, é para a gente tecer diálogos, né? Mergulhar um pouco a fundo também nessas outras questões que formam a identidade do povo brasileiro. Então, aí. É um prazer imenso te receber e poder falar de tudo isso. Eu queria começar perguntando da escola de samba. Por que uma escola de samba? A gente sabe da sua relação com samba, com carnaval, que você teve sempre ali. Por que dar esse passo de ter uma escola de samba agora? E o que fazer com isso? É um leque de coisas, Dominique. Deixa eu te falar uma coisa, Dom. É assim, a minha família, ela é baiana, né? A célula da minha família, né, principal, ela é baiana. Lá na Bahia, né, minha família nasceu num quilombo muito afastado, chamado Piranhas, né, que era um quilombo onde até Lampião teve algumas passagens, se escondeu, né, e se tornou até compadre da minha bisavó, numa determinada época. E lá era uma terra que os festejos populares faz parte, né, da nossa ancestralidade. Então, naquele lugar, lá em Piranhas, lá era um lugar que meu avô, que era garimpeiro, que viajava, né, o Brasil todo atrás de diamante e de alguma pepita de ouro, o meu avô era festeiro do lugar. Então, lá era comum você ter folias de reis, você ter sambada, você ter congada, Moçambique, boi-mamão, Bumba Meu Boi. Então, todos esses festejos, né, eram festejos ligados a toda uma questão
religiosa, né? E toda uma questão ancestral religiosa. Minha avó, além de ser a líder do lugar, a minha bisavó, além de ser a líder daquele lugar, ela também era mãe de santo, era parteira, né? Então, no problema, quando tinha seca, era tudo ligado a tudo isso, aos festejos, que tinha toda uma mistura da nossa religiosidade que envolvia tudo isso. Quando a minha família veio para São Paulo em cima de um pau de arara, né, ela trouxe para cá, para São Paulo, alguns tambores, né, pandeiro, e a gente tinha a necessidade de celebrar sempre alguns encontros da nossa família ao redor dos tambores, ao redor dos festejos, e a prática que se exercia lá no sertão da Bahia, eles trouxeram para cá também, para São Paulo. Então, aqui havia necessidade de fazer as festas de São João, as festas de final de ano, e o samba, né? A sambada que a gente falava, sambada, esse tipo de coisa. Então, o tambor cantava nas nossas festas. E o entorno do lugar onde a gente foi nascer, todo mundo ficava muito curioso e aí começou a agregar muita gente. A gente falou, e como a minha avó e o meu avô, né? Eu estou dizendo minha avó, mas é bisavó, tá? Ela montava os cordões carnavalescos lá na Bahia, ela trouxe o espírito para cá. E aí foi aí que o meu tio, né, o meu tio Moreno, que era o mais velho, e meu tio Nenê, né, eles começaram a desenhar uma estrutura de escola de samba e a gente saía pelo entorno, pelas ruas, a gente fazia as roupas, as pessoas costuravam roupa e a gente saía. E eu fui me encantando com aquilo. Tentando entender, né, um pouco esse processo todo. Com o passar do tempo e tentando fazer e me envolvendo cada vez mais com a questão da arte, do teatro, do circo, né, dessas coisas todas, eu fui encontrando naquele lugar, né, eu tinha muita curiosidade, porque assim, a gente se espelhava muito na cultura americana, né? Então, lá, eles valorizavam o sapateado deles, eles valorizavam o jazz, valorizavam uma porrada de coisa. Então, eu queria, de alguma maneira, que a minha pesquisa, o meu mergulho artístico tivesse um pouco da nossa brasilidade que eu reconhecia dentro da nossa ancestralidade. Então, foi com muita curiosidade que eu comecei a sambar, querer aprender o que era maracatu, bumba meu boi, catira, Moçambique, esse tipo de coisa, para que aquilo fosse incorporado ao meu trabalho artístico, a minha pesquisa, a minha necessidade de me comunicar. E, a partir dali, né, despertou essa coisa do samba e eu fui conhecer as outras escolas de samba aqui em São Paulo, né? Com o passar dos anos, você olha, eu fiquei muito encantado também, tem um outro elemento aí que é importante, eu sempre fui muito encantado por um personagem que eu sempre amei, chamado Candeia, que para mim é o maior sambista de todos os tempos, né? O mestre Candeia, ele foi um integrante da Portela, foi um cara que compôs diversos sambas falando da nossa gente, falando da nossa ancestralidade, né? E ele foi um personagem super importante da Portela. E quando ele saiu da Portela, ele montou a escola de samba Quilombo, né? E como eu corri muito atrás das histórias desse cara para tentar entender por que esse cara era assim, e a escola dele não é fraca, não. Na escola dele participava Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, muita gente bacana e muita gente que é anônima para a gente, mas que era referência dentro do mundo do samba. Quando eu comecei a entender a história desse cara e comecei a somar com a história da minha vida lá atrás, despertou esse interesse. Falei, cara, eu preciso ter um quilombo também para estar junto com o meu povo, com a minha gente, para preservar a nossa cultura, para tentar entender e aprender com os nossos mais velhos. E aí surgiu a ideia de ter uma escola de samba já há alguns anos atrás, né? Eu fui integrante da Vai Vai, fui integrante da Tom Maior, né? Fiquei muito tempo na Gaviões da Fiel como mestre-sala. Quando eu saí da Gaviões e comecei a desfilar em outras escolas em São Paulo e no Rio, aí eu falei, não. E hoje, né, eu acho que é o momento de ter a minha escola, de ter o nosso quilombo para a gente estudar. Tá todo mundo convidado, viu, gente? Eu, Nani, Simone, Lígia, Marcão. Uma roda de samba com os professores do Célio, todo mundo. Isso é incrível. Pois é. Não, e esse espaço não é um espaço só para a gente falar de samba, né? Assim como a Quilombo do Candeia não era um espaço só
para tratar de desfile de escola de samba. Ele era um lugar que ele tentava, ao máximo, fazer diálogos entre tudo que era da nossa ancestralidade. Então, era um lugar que tinha o batuque de umbigada, mas tinha um lugar também para receber os nossos mestres, né, da cultura popular, para dialogar, para tentar entender. Era um espaço para a gente atrair todas essas pessoas da academia, né, que eram acadêmicos, que estudavam um pouco da cultura popular, para poder compartilhar com o nosso entorno ali todo esse diálogo. Então, em cima disso, a escola está num processo. A escola, na verdade, que eu peguei é a escola mais antiga de São Paulo, é a Lava Pés, que foi a primeira escola de samba de São Paulo. Ela tem 84 anos, né? E eu tinha uma escola chamada Pirata Negro, né, que era recente, tem menos de 5 anos, a Pirata Negro. Então, a gente fez uma junção dessas duas, e esse espaço é para que a gente tenha também aula de teatro, gastronomia, encontro com os nossos mestres griots, nossos mais velhos, para entender a sabedoria, né? Eu já convidei algumas pessoas do Célia Helena para dar aula lá. Eu não sou... Então, Simone, Beth Dorgan, tem muita gente bacana que eu já convidei. Marcão, já chamei o Marcão, que eu quero essas pessoas lá. É um espaço periférico, né? E quem sabe, num diálogo com a Lígia, a gente não faça também, né, minis oficinas do Célia Helena, né, nesse espaço lá. Olha eu já falando aqui. A ideia está pronta, é só fazer. E é muito clara a importância que esse espaço tem como espaço de formação mesmo, muito mais do que só um samba, de vontade, de resgate, né? Uhum. Tem toda... tem uma nova preocupação, né, de retomadas de pensamento, né, de pensamento artístico, né? Dentro desse lugar, eu acho que esse espaço vai poder criar um outro tipo de respiro, né? Assim como é o próprio Célia Helena, né? O Célia Helena que renova o tempo todo, que agrega dentro da tua unidade, né, embates que eu posso até dizer que a Célia Helena é a vanguarda de alguns movimentos, né? De alguns movimentos. Então, se a gente pegar o painel de professores que tem hoje no Célia Helena, que dialogam com os alunos dentro de uma formação, dentro de uma troca, né? É quase uma ágora, né? E é isso que a gente quer nesses espaços compartilhados. Quando eu falo dos nossos mestres griots, né, é porque tudo era debatido em roda, né? Esse nosso encontro é uma ousadia muito grande, né? A gente não teria, né? Eu acho que de alguma maneira vai despertar para que outras escolas tenham também essa postura, mergulhem nesse tipo de diálogo, nesse tipo de encontro, né? É importante. Como foi para você chegar aqui e ver o samba e enfim, tá no meio de toda essa história e ao mesmo tempo ver que eles valorizavam, né? A galera daqui valorizava coisas que não eram daqui, que não tinham a ver com você, ao mesmo tempo entrando no Célia Helena com alunos tão diversos e discussões tão presentes, um espaço tão aberto que evoca discussões presentes. Como é essa mistura, esse diálogo? Qual a necessidade que você vê em abrir essas portas, em trazer todo mundo para a discussão, em instituições como Célia, em discussões tão presentes como o racismo, como o Black Lives Matter desse ano? Como você vê a importância de tudo isso estar focado numa instituição ou num espaço de evocação, de passar o conhecimento? Assim? Existem lugares, né, lugares que estão realmente preocupados, né, em como desenvolver essa questão da cidadania, né? Em como a gente desenvolver esses diálogos que estão dentro de uma questão reparatória, né? E alguns desses lugares, a gente pode dizer, são aliados, né, dentro de uma construção, né, a partir do diálogo, a partir desse mergulho, né, para a gente tentar entender como é que esse diálogo vai se dar, como é que essa estrutura vai dar. Né? Eu vou ler um trechinho aqui do que eu fiz do Falas Negras para depois tentar contextualizar a importância, né, dessa
dessa janela, dessa frente que o Célia está abrindo e que eu acho que vai despertar, né, outras unidades, outras escolas também, né, que lidam com arte e educação, a entender um pouco esse processo. Né? São falas do nosso querido Milton Santos, que foi um ativista, é considerado a maior intelectualidade brasileira, negro, militante e um corpo preto em movimento, formando pessoas não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E que foi perseguido também por ser intelectual dentro de um período do golpe militar. Então, e que era muito próximo do Folias, tá? Do Folias, do teatro, do nosso grupo de teatro Folias. Ele ia lá, dialogava com o nosso querido Reinaldo Maia, com o Marcão, enfim. Ele dizia, ó, uma parte do texto dizia assim, né? O problema é que no Brasil a cidadania não se completou e o meu corpo aparece como uma diferença central. Não importa o que eu consiga fazer da minha individualidade um grau de consciência, ou que eu, através da minha individualidade, amplie o meu conhecimento. Na medida em que o país ainda não descobriu a cidadania, o negro é tratado como alguém inferior na sociedade brasileira. E mais do que isso, nós não vemos uma notícia clara de que a sociedade brasileira deseja mudar essa situação. E aí vem a pergunta, que é uma grande incógnita, né? Que ele coloca para a gente. O que é que o Brasil deseja fazer com seus negros? Quer que eles continuem assim ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Então, quando Milton Santos aponta uma questão lá atrás, é legal, né? Incrível. Então, quando ele aponta para uma questão, né, sobre essa questão da cidadania, que nunca foi tratada com seriedade, né, e nunca foi tratada com seriedade, por não ter sido tratada com seriedade, o nosso país, que foi um país que cresceu sobre a mão escrava, né, escravizando um povo, nosso povo, né, e que dentro desse processo, né, de 420 anos de estrutura de escravidão, nunca tratou essa questão com o devido respeito, com o devido mergulho, ela guarda em si os resquícios de algo que nunca foi tratado de verdade. Então, o racismo, ele quase que se institucionalizou dentro da nossa sociedade, porque não houve nenhuma postura reparatória. Então, quando a gente está falando aqui do Célia, né, posturas como essa, de tratar essa questão, de querer entender, de se tornar uma parceira, uma aliada nesse mergulho, né, ela já está tratando de uma forma reparatória. Assim como o Magazine Luiza tentou, de uma maneira, apontar para uma direção onde outros países já fazem esse mergulho, né, ela foi rechaçada. Isso é preconceito, isso é racismo reverso. Racismo reverso, não, clássico, é clássico. Mas então, porque e há muitas confusões, cara, entre o que é racismo e o lugar do preconceito, e há muita resistência em debater essas questões e tratar isso com o devido mergulho, né? Numa das minhas pesquisas, né? Olha, deixa eu falar assim, quando eu falo pesquisa, eu sou um observador, tá? Eu não tenho formação acadêmica, eu sou um cara que viveu de oficinas e viveu durante muitos anos e vive até hoje em grupos. Eu mergulho nos grupos para tentar entender, para tentar me entender, para tentar descobrir e para tentar, sei lá, estar em movimento constante, né? Eu sou formado, sim, a minha formação é nos becos e vielas, né? E a formação feita nas comunidades e nos grupos. Então, eu sou um doutor vivência, né? E sobrevivendo, né? a várias questões. Então, eu não tenho essa formação. Mas dentro de um lugar de pesquisa e de curiosidade, eu descobri que na Alemanha tem uma disciplina chamada como é que é? Retomada de consciência,
né? Se não me engano é isso, retomada de consciência. Então, depois de tudo que aconteceu na guerra, com todo esse período, né? Eles têm uma disciplina que é desde a primeira, sei lá, do primário ali, das crianças ali, que eles já começam a discutir sobre o que o que a extrema-direita, o que esse pensamento fascista da Alemanha, hitlerista, né, provocou no mundo. Como ela perseguiu os judeus, os negros, né, os gays, como é que ela perseguiu. Então, se você tem já um local, né, ou uma disciplina já elaborada dentro das escolas para tratar isso como forma de educação, como forma de arte, né, ela já começa a fazer um tipo de trabalho da infância para que a pessoa chegue lá em cima com outro tipo de consciência, com outro tipo de pensamento. Né? A nossa questão aqui no nosso país é que isso nunca foi tratado com o devido respeito, nunca foi tratado, como diz o Milton aqui, as pessoas nunca colocaram uma lente de aumento sobre essas questões de uma maneira muito clara, né? Então, ela vai trazendo em si, ela não discute, né? Não discute e não tem nenhum tipo de trabalho, né? E isso escapa. Isso escapa, porque a formação das pessoas, a formação das pessoas, às vezes elas são ausente, né, desse lugar para observar. Se colocar no lugar do outro é muito difícil. Então, se a gente tem alguma disciplina ligada a isso, a retomada de consciência, a gente vai tratar, sim, das questões do preconceito e a gente vai tratar, sim, desse racismo estrutural, né, que devassa o nosso país, que devassa o mundo inteiro, porque em algum lugar, nessa esfera global, se criminalizou a cor de uma pessoa. Né? Se criminalizou a cor de um grupo étnico de pessoas. E esse que foi criminalizado é o nosso povo, nossa gente. E o que você fala é completamente incrível, porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa branca que nunca conviveu com uma pessoa negra ao redor, não entra em contato com essas coisas, e como não foi lidado, foi tapado como se tivesse sido resolvido e na verdade não foi, tudo isso quando vem à tona de uma maneira cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de impulso e cheia de defesa, e não se cria um diálogo. Né? A gente precisa, por mais doloroso que seja, a tentativa é sempre de construir esse diálogo. E em cima disso, eu queria perguntar para você quais descobertas como artista e como artista negro você foi fazendo ou teve que fazer durante o aprimoramento do seu ofício como artista. Aí pode ser com relação a grupos, com relação a estudos, com relação a cultura e periferia, com relação a descobertas, assim, coisas que você... A primeira descoberta que a gente faz, né, que é uma maluquice, né, e já agradecendo o Sérgio por deixar a gente falar sobre essas questões, é o seguinte, cara, o que eu vou dizer agora aqui não me coloca num lugar diferente, mas me coloca num lugar de existência e resistência, porque a estrutura política, sociopolítica do nosso país empurrou determinados grupos de pessoas para alguns lugares. E eu fui para alguns lugares, outros grupos de negros foram para outros. Né? O lugar que eu fui, né, empurrado dentro dessa sobrevivência e resistência, eu fui empurrado para as periferias de São Paulo. Né? Então, para uma comunidade. Uma comunidade que não tinha acesso à sanidade, não existia uma preocupação sanitária no lugar, não existia uma preocupação educacional, foi jogado à margem, né? À margem, né? Para além das pontes, como diz aí algumas canções do Racionais. Então, eu estava do outro lado da ponte, né? E quando você chega com um grupo de pessoas que, vindas da Bahia, foram jogadas no lugar periférico, então toda a sua referência são aquelas pessoas que estão ali contigo. São aquele grupo de pessoas. Então, todo mundo que foi jogado para aquele lugar onde eu fui criado, que chamava Buraco do Sapo, né? Era realmente um pântano. Né? Então, quando a gente chegou lá, então todo mundo para mim era preto.
né? Ou eu estava dentro de uma construção pobre, preto, né? E com perdão da palavra, todo mundo fodido. Então, essa era o grupo que eu tinha como referência, né? O colégio que a gente tinha, que era longe, paupérrimo, né? A maioria das pessoas que estudavam naquele colégio, então, era essa referência. Mas antes de ir para o colégio, né? E convivendo naquele lugar, nesse lugar chamado Buraco do Sapo, eu não tinha TV, eu tinha rádio. Né? Eu ouvia rádio. Minha mãe ouvia as novelas de rádio, minha mãe cantava pra caralho. Então, o que eu ouvia era aquilo. Então, eu falava, então, todo mundo que cantava no rádio, para mim, era preto. Era essa referência que eu tinha. Né? Então, para mim, todo mundo, legal, tá todo mundo ali, todo mundo é daqui do bairro, os caras estão cantando. Então, na minha infância, foi isso. Né? Foi isso. Quando eu comecei quando chegou a primeira televisão na nossa comunidade ali, eu não via televisão, porque a gente não podia entrar. Você, não vai entrar no nosso barraco. Então, era uma coisa que era quase um luxo, ter uma televisão preto e branco, né, dentro de casa. Mas eu ouvia a televisão do meu vizinho. Então, para mim, todo mundo é negro, pô, que está lá na TV era negro. Né? E aí, ouvindo o tempo todo, como a gente ouvia muita música black, então eu ouvi, né, eu cresci ouvindo Martinho da Vila, James Brown, Jackson 5, né, Earth in the Fire. Eu cresci ouvindo essas coisas, porque era isso que a minha família curtia. As músicas da Bahia, né, Jackson do Pandeiro, né, ouvindo o pessoal que cantava embolada. Então, era essa cultura que a gente estava lá. Então, era isso, era a minha referência. Falei, pô, então isso aí eu quero fazer. Eu quero fazer. Quando eu vi pela primeira vez a televisão, eu levei um susto, porque eu não via gente lá. Eu não via gente. Eu via outras pessoas, mas eu não via gente. Eu falava, cacete, cadê? Não tem ninguém igual a mim ali dentro. Né? Dentro daquela caixinha não tinha ninguém igual a mim. Eu falava, putz, né? Cara, eu vou querer fazer isso. E aí, dentro do lugar de perceber, eu vi Grande Otelo, entendeu? Você vê Grande Otelo, aí você vê um ou outro momento de Mário Guzmão fazendo alguma coisa. Aí já começa a despertar. Opa, dá para a gente fazer umas coisas legais. Né? Dá para fazer o cômico, dá para fazer, né, essas coisas legais. Tal. Mas aí você vê um cara bonito pra cacete, chamado Sidney Poitier. Eu falei, pô, fudeu, eu quero fazer isso aí, cara. Eu quero fazer isso aí. O cara sempre no estilo, terno, gravata, lindo, bonitão, tal. Cara, eu acho que eu assisti mais de 20 vezes ao Mestre com Carinho por causa desse cara. Entendeu? Toda hora passava na TV, tá lá, vamos lá, é isso aí. Olha o estilo do cara, pô, todo... Né? A minha formatura, eu falei para minha mãe, preciso arranjar um terno, a gente tem que ir em algum lugar, precisa um terno igualzinho do Sidney Poitier, que eu quero ficar, né, no style daquele cara. Entendeu? Então, essas referências começaram a aparecer. Aí eu falei, porra, bacana. E aí eu fui, né, fazendo já mergulhando lá no teatro de comunidade, atrás da igreja, né, no terreiro, esse tipo de coisa, você vai começando a entender algumas coisinhas, você quer fazer. E aí, cara, quando você entende que dá para você caminhar um pouquinho nesse sentido, porque tem referências, foi muito depois. A construção da referência desse espelho, né? Isso que a gente está fazendo agora é tão importante, porque eu só fui descobrir muito depois a dona Léa Garcia, dona Ruth de Souza, sabe? Solano Trindade. Eu só fui descobrir muito depois, porque a gente não tinha acesso. Né? Na minha época, né, a grande referência intelectual, né, que nós tínhamos, que era Machado de Assis, foi pintar de branco. Eu tinha um quadro que ele era branco, ele não era preto ali, Machado de Assis. Eu falei, cara, o cara que criou a Academia Brasileira de Letras, entendeu? Então, essas referências você não tem, mas você vai com a cara e com a coragem, entendeu? E foi aí, fui mergulhando em oficinas aqui, tentando entender, tentando juntar essas coisas, esse lance, tentando juntar a cultura popular. Não, isso serve, acho que isso aqui deve ser teatro. Opa, fazer o Mateus, fazer a Catirina, do Bumba Meu Boi, né? Grande Otelo é grande referência, quero fazer aquilo com ele que ele faz. Só que aí tem desdobramentos. Tem os desdobramentos da estrutura racista que tá velada. Quando você entende que Grande Otelo, né,
era o único que não tinha família, né, quando ele fazia com o Oscarito. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. O cara não tem família, pô. Acho que só tem um filme que ele tem uma família. O resto todo, ele tá tentando o tempo todo ser o cupido do Oscarito, cara. Tentando resolver os perrengues do outro. Entendeu? Aí te atrai. E o que me atrai? Quando você vê o Grande Otelo fazendo uma outra coisa genial, que é o Macunaíma. Aí tu fala, opa, dá para mergulhar diferente nessas coisas aí. É um pouco isso, cara. Então, eu fui buscando modos de existir e de ir para frente. E com vários equívocos que depois que você está dentro da área, esses equívocos que também faz parte da história, que eu não nego, foi bom ter tido esses equívocos lá, e alguns você vai elaborando e vai limpando. É uma construção. É uma Foi para construção frente, constante. foi achando jeito, foi para frente e foi para frente. Foi para frente como filho de Oxóssi. Como filho de Oxóssi, como filho de Na Flash. flecha, de uma flecha e vai, entendeu? É isso. Eu queria falar de atuação, inclusive, já. De grandes personagens, pontos de virada. Não tinha referência, ninguém da minha família tinha essa preocupação artística. Era uma inquietação que eu tinha na infância. Eu falava, cara, quando eu comecei a aprender a ler e escrever, eu comprava livrinhos de mágica, né, para poder, na barraquinha, para poder ficar entendendo, fazer mágica, e para pegar minhas primas, botava todas elas sentadinhas e ficava fazendo mágica. Então, eu sempre era um exibido, ficava me exibindo para a família. Eu sempre achava que eu tinha que fazer alguma coisa para entreter minha família, entendeu? E como foi a virada? Quando você percebeu que você tinha chegado num certo nível de sucesso e você olhou para frente e falou, agora eu tenho toda a vida pela frente para embarcar no que eu quero e assim. E embarcando nessa pergunta, eu queria muito saber como foi a experiência de voltar a fazer teatro de grupo depois de tantos anos de sucesso, tantos anos de televisão e tantos anos fora do Folias, assim. Eita! É porque tem vários momentos. Aí, essa sua pergunta está repleta de várias coisas. Que é assim, parafraseando de novo o Racionais, né? O teatro de grupo nunca sai de dentro da gente. Você vai, faz outras experiências, mas essa coisa do convívio nunca sai de dentro de você. Eu me afastei, no primeiro momento do teatro de grupo, por uma questão chamada sobrevivência. Tá? Eu tive que trabalhar, eu estava com filho, tinha que pagar a porra da pensão, então mas eu estava lá, sábado e domingos eu estava fazendo balé folclórico de São Paulo, participando dos maracatus, do Meu Boi, mas trabalhando, 2 empregos, caramba, 4, morando numa periferia, bravo, cara, sabe, tinha que me virar, né? Voltar nesse primeiro momento para o teatro de grupo, né? Eu já tinha participado de um grupo que nasceu dentro de um hospital, que era o Refletores em Ribalta, né? E a gente tinha um grupo chamado NAUP, que era Núcleo de Arte e Lazer para Paciente do Hospital do Servidor. Então, tinha um grupo ali, né? Refletores em Ribalta, que a gente fazia espetáculos para os pacientes. Não existia nem Doutores da Alegria, né? E a gente não tinha essa referência, mas a gente queria fazer, então a gente fazia, montava o Doroteia do Nelson Rodrigues, descia os pacientes para ver Doroteia. Dentro do hospital a gente montou a Falecida, olha a ideia do nome, Falecida dentro do hospital. Deve ter feito um sucesso incrível. Incrível, eles adoraram, ficaram comovidos, né? E a gente descobriu que eles tinham uma manha dentro do hospital, que era o seguinte, os caras que a visita, o horário do nosso espetáculo era sempre depois da visita. Então, o nosso espetáculo começava 8h30, né? E a visita terminava 8 horas. Então, a gente tinha meia hora para descer os pacientes para o anfiteatro para ver. Então, descia o paciente de maca, com soro, né? Com uma porrada de coisa. O cara pós-operatório, a gente levava todo mundo que queria ir para o teatro, a gente levava, né? Para ver a nossa peça lá no anfiteatro, né? E a visita descobriu que ela podia assistir. Então, ela corria, ela acabava a visita, ela corria para o anfiteatro, para ter mais 1h30 junto com o teu povo. Então, a gente sempre teve casa cheia, tá? Porque o nosso público... É incrível. Aí, quando a gente descia para levar, a gente fez o Doente Imaginário, que foi, acho que a peça de maior sucesso, que a gente ficou muito tempo lá com a professora Cida Almeida, né? E aí... Quando a gente descia com o paciente, a gente ficava fazendo aquela peça com ele. Os médicos começaram a perceber, teve
esqueço o nome do psiquiatra que trabalhou junto com a gente, que acho que era Zé Wilson, ele acompanhava e ele começou a perceber que mudava o assunto e o jeito do paciente quando ele ia ao teatro. O diálogo durante a semana era outro. Ele não ficava falando da doença, eu estava com um negócio. Ele começava a falar, não, olha, tem um grupo aqui de teatro muito bom. Olha, os caras estão fazendo isso. Então, o diálogo do cara mudava, o espírito do cara mudava. Então, aquelas salas que eram frias nos corredores, tinha uma outra visão. Então, aquilo já era um convívio de teatro de grupo, que a gente ficava ali todo sábado e domingo, mergulhado, tentando entender. A gente tinha aula com um grupo de pessoas da EAD, oficinas, né, que eles davam para a gente fazer o nosso espetáculo. Mas, ainda assim, dentro do caminho da sobrevivência, aí passei por outros grupos. Fiquei um tempo, né, no grupo Macunaíma, do Antunes Filho, né? Fiquei durante muito tempo lá. E nessa época, foi a época que eu rompi com o hospital, eu meio que pedi demissão, não queria mais trabalhar como servidor público, eu queria viver de arte. Eu estava trabalhando há 9 anos e meio dentro de um hospital como funcionário público. Eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero outra coisa para viver. Aí eu falei, isso na minha carteira agora só entra artista, não vai entrar outra coisa, não ser artista. E eu abandonei tudo. Mas aí, cara, eu tinha um filho, então eu trabalhava vendendo chocolate no trem de Mogi, fazia intervenção em alguns lugares para poder estar lá no CPT. E aí foi um período que foi ficando apertada a situação, eu lá desenvolvendo lá trabalhos lá como Chica da Silva, né, e aprendendo tudo com o velho lá, que foi uma das fases maravilhosas da minha vida. Eu falei, pô, não estava dando para eu sobreviver, porque era muito puxado. Aí eu falei, bom, eu vou abandonar o teatro, vou ficar só no balé. Um amigo que eu conheci lá, chamado Ari Colares, que eu acho que é hoje um dos maiores instrumentistas do país, ele me levou para o balé, quando eu estava lá no CPT. E aí o balé era mais leve. Aí era só uma pesquisa também de sábado e domingo, eu podia trabalhar com outras coisas. E aí comecei a trabalhar com outras coisas. Fui para a feira de novo, trabalhando na feira, com a minha barraca de feira, fui trabalhando em lotação e tal. Fiquei um período no balé, só no balé, convivendo em grupo, né, no balé, até que um dia eu já estava namorando com a Kátia, e aí ela virou e falou assim, cara, você quer fazer teatro? Eu falei, eu quero fazer teatro de novo, só que eu não sei, eu queria entrar devagar, porque eu acho que eu estou muito tempo afastado, eu estava mais de 10 anos sem pisar num palco com um texto, com algo assim. E aí ela viu uma inscrição lá no Folias, que era um teste, só que ela não disse para mim que era um teste, né? Ela disse para mim que era uma oficina. E eu já fiquei feliz, porque quando eu vi os nomes lá, né? Dagoberto Feliz, Beth Dorgan, Marco Antônio Rodrigues, Grupo Folias, você cresce o olho, você fala assim, cara, pô, eu vou ter aula com esses feras, eu vou estar lá junto com essa turma, né? Então, para mim, já estava bom. Era uma maneira de eu voltar, porque ela me disse que era uma oficina. Ela não me disse que era um teste, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, né? Não sei se você já trabalhou com o Marcão? Um pouquinho já. Essa cara que eu fiz muito bem, né? É um amor de pessoa, né? E aí, cara, oi, tudo bem e tal. Aí ele fazendo aquele discurso dele, aí ele vai e fala, sejam todos bem-vindos, né, ao teste, né, do Folias para a montagem de Babilônia. Eu falei, porra, cara, eu fui enganado. Não quero fazer teste, quero fazer oficina, não tenho condição de entrar nesse grupo, não tenho condição de ficar nisso aqui não, cara. E aí eu fui perguntar, depois de fazer muito tempo lá, oficina com Dago, tocando e cantando, né? A Beth colocando a gente para fazer trabalhos de clown, e o caramba, 4, e eu ali tenso, falando, meu Deus, como é que eu falo para eles que eu só quero fazer oficina, que eu não quero fazer teste, porra nenhuma. E aí eu fui perguntar para o Marcão, né? Por favor, professor, eu falei, todo educado, time, eu falei assim, isso aqui é um teste, uma oficina? Ele falou, é um teste, por quê? Eu falei, não, porque tá super legal. Deu medo de falar com o Marcão, cara. Aí eu falei assim, cara, o jeito que ele falou, acho que ele me intimou. Eu falei, não, por quê? É um porquê, sabe assim? Aí eu falei, não, porque tá muito legal.
E continuei fazendo, né? E acabei passando nesse bendito teste. A gente fez o Babilônia, né, do Reinaldo Maia, foi uma oficina fantástica e foi o meu retorno para esse grupo. E aí, desse grupo, foi que surgiu um amigo chamado Val Pérez, que era um grande ator, é um grande ator, me convidou para fazer um teste para o Carandiru. E eu fui fazer esse teste lá do Carandiru. Mas eu fui porque eu li esse livro, eu devorei esse livro, porque esse livro eu adorava, né? Eu falava, pô, falava do meu povo, eu conhecia esse povo na comunidade, eu sabia exatamente como é que era a malandragem nesse lugar. Eu falei, tá tranquilo, vamos fazer o teste, vamos passar, cara. Nem que a gente seja o 11º morto lá, né? Todo mundo querendo falar da cadeia, eu falei, não, vamos falar. E aí eu fui, né? Aí passei, aí teve todo esse desdobramento, o filme foi legal, depois disso eu ainda estava no Folias, depois eu ainda fui chamado para umas 2 novelas, mas eu disse não, porque os caras falaram assim, vem fazer novela. Eu falei, não, meu negócio é teatro, não quero fazer isso aí, não. Eu queria ficar, deu admitido, cara, esnobei a TV, eu falei, não, quero ficar fazendo isso aqui, cara. Aí depois a vaca magra bate na porta de novo, você fala, cara, vou lá fazer isso aí, porque vai entrar umas moedas diferentes aí, cara, depois eu volto para fazer. E aí eu fui e fiquei nesse processo maluco, né? Até o retorno para o Folias, né? Mas antes tinha feito Babilônia, fiz Otelo, participei de outras coisas lá, e a volta foi fazer o espetáculo Solidão, junto com o Marco Antônio de novo, que eu sou apaixonado por esse doido. O contato com o público é muito diferente, né, de televisão e teatro. Em outros lugares, assim. Você tem uma preferência? Eu não queria cair nessa pergunta que ela é difícil de responder, mas tem uma linguagem que você gosta mais, um motivo? Cara, eu só acho assim, não é nem um lugar de preferência, né? O lugar, eu ganho dinheiro fazendo TV, ganho dinheiro lá fazendo filmes, esse tipo de coisa, paga minhas contas, tá tudo certo. Mas nada se compara ao fenômeno do teatro. Não existe nada que se aproxime disso, entendeu? Não existe. É um fenômeno único. É único. O jeito como é construído. Eu acho que, primeiro, é um lugar que tem uma liberdade gigante, né? Uma liberdade tão grande no fazer, cara, que é difícil. Espera aí, eu vou caçar até um negocinho aqui para ver se eu consigo falar aqui. Olha, eu já caçando coisas que falem por mim, né? Espera aí. Pergunta é essa. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Tá bom, gente. Daqui a pouco a gente vai pergunta. Espera aí. Deixa eu ler meu texto aqui. Por favor, leia. Porque o fenômeno do teatro, ele acontece de uma maneira, cara, que o Antônio Mercado disse uma coisa que eu acho fundamental, sabe, dentro desse aprendizado todo, né? O personagem, ele só está vivo durante aquele período de cena. E a tua temperatura não é mais a tua temperatura, é a temperatura daquele personagem, porque você vai exercer aquele ofício, né, daquela maneira. E o teatro tem uma coisa que me aproxima também do candomblé, que me aproxima da Umbanda, que ele é rito, ele é um ritual. Ele é um ritual. Pessoas que estão ali estão dentro de um ritual. Eles estão usando toda a tua criatividade, toda a tua inspiração para conduzir esta figura que quando sai que quando ela sai do papel ela vira um personagem com uma maestria muito grande, cara. E amanhã vai ser outro espetáculo, mesmo que o texto seja o mesmo. Então esse fenômeno não se compara a nada, ele não se congela. Porque o filme está congelado, ele está lá. Você vai olhar, você vai falar, pô, podia ter feito melhor, tal. É um mergulho também bacana no cinema, é um mergulho maravilhoso dentro da TV, mas o teatro te dá uma outra coisa que é o jogo. O jogo no teatro é diferente, entendeu? Então,
Ó, vou falar o texto aqui para a gente ver, mas Tá bom. o texto que eu vou dizer, na verdade, diz mais do ator, né, do que e diz também do teatro. Ele diz do teatro e a gente vai perceber que é assim. Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem um homem duro ou cínico, a ponto de fazê-lo indiferente às desgraças e alegrias coletivas, sempre haverá no seu coração, por minúsculo que seja, um recanto suave, onde ele guarda ecos dos sons de algum momento de amor já vivido. Bendito seja quem souber dirigir-se a esse homem que se deixou endurecer de forma a atingi-lo no pequeno, porém macio núcleo da sua sensibilidade e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma de autodestruição a que por desencanto ou medo se sujeita. E por aí inquietá-lo e comovê-lo para as lutas comuns da libertação. O ator tem esse dom. O ator tem o talento de atingir as pessoas nos pontos onde não existem defesas. O ator, não o autor ou o diretor, tem esse dom. Por isso, o artista de teatro é o ator. O público vai ao teatro por causa dele. O autor e o diretor só são bons na medida em que dão margem a grandes interpretações. Mas o ator deve se conscientizar de que é um Cristo da humanidade. Seu talento é muito mais uma condenação do que uma dádiva. Ele tem que saber que para ser um ator de verdade, vai ter que fazer 1001 renúncias, 1001 sacrifícios. Será preciso coragem, muita humildade e, sobretudo, um transbordamento de amor fraterno para abdicar da própria personalidade em favor de seus personagens, com a única intenção de fazer a sociedade entender que o ser humano não tem instintos e sensibilidades padronizados. Padronizados como pretendem os hipócritas com seus hipócritas códigos de ética. Amo o ator nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem bússola de fé ou de ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter do seu personagem. Amo o ator mais ainda quando, depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, oferecendo seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade para expor, sem nenhuma reserva, toda a fragilidade do ser humano reprimido, violentado. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, na tentativa de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Amo o ator consciente de que a recompensa possível não é o dinheiro, nem os aplausos, mas a esperança de poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Amo o ator consciente de que no palco cada palavra e cada gesto são efêmeros, pois nada registra nem documenta a sua grandeza. Amo o ator e por ele amo o teatro. Sei que é por ele que o teatro é eterno e jamais será superado por qualquer arte que se valha da técnica mecânica. Plínio Marcos. Esse é o texto que diz um pouco do que eu acredito no ator e no teatro.
Qual personagem mais te marcou, Ailton? Pergunta fácil agora. E eu acho que é sempre o próximo. É sempre o próximo que vai marcar. Eu ia perguntar qual que você quer fazer agora, qual que você não fez, se você morre de vontade de fazer o que não pode esperar o próximo, mas é o mesmo, então. Porque assim, tem muita coisa que foi mega importante, cara. Eu acho que fazer o Silvério, né, no Babilônia, né, foi uma coisa muito gigante, porque era um grupo diferente. O que a gente tinha ali, com essa observação do Maia, do texto dele, para mim foi um prazer gigante fazer aquilo. O jogo, nossa, era muito vivo, era uma coisa absurda. Então, eu acho que o Silvério, o Otelo, pela própria construção, né? O Otelo, que era uma coisa que eu sempre desejei fazer. Eu lia o Otelo com a minha mulher, a gente lia. Quando ela fez Balé de Goiás, a gente lia. Eu falava, um dia eu vou fazer isso aqui. E ela fazia Desdémona, a gente lia e ria daquelas coisas todas. Então, né, posso dizer do Majestade, né, no filme Carandiru, porque eu não conhecia nada de cinema, não sabia para onde olhar, não sabia nada de câmera, não tinha a menor ideia. Foi mais um se joga e vai lá fazer. Eu tive grandes pessoas que me ampararam lá no cinema, como Walter Carvalho, o próprio Pabenco, que falava, calma, cara, calma. Não faz nada, deixa eu registrar a tua alma, vai jogando com o teu colega aí, né? Aí teve a Shanna Summer, que foi complicado de desenvolver no momento de muito embate, e até hoje, embates super necessários, presentes sobre a questão da diversidade, da equidade, de tanta coisa importante. Eu fiz ali a Shanna, né? Então, eu sempre acho que vai ser o próximo, né? E uma coisa que eu acho que é gostosa é assim, algumas pessoas te chamam às vezes para fazer determinados personagens que você saca na hora o que a pessoa viu em você. Então, quando algumas pessoas te chamam para fazer algum tipo de trabalho, às vezes existem armadilhas que você pode dizer sim ou não. Mas, por exemplo, assim, todo mundo, acho que por eu fazer, eu tenho um gosto, né, e sei lá, um mergulho diferente quando eu vou fazer personagem cômico. Muita gente me chama com esse perfil. Vai fazer vai lá, vai fazer um personagem cômico. E quando alguém te chama para fazer um personagem trágico ou para fazer um personagem dramático, isso me desperta. Isso mexe comigo. Eu falei, o que esse cara viu em mim? Entendeu? E aí é esse próximo que me dá tesão de fazer. Entendeu? Porque ele vai num lugar em que não está perto desses registros, desses arquivos que eu tenho. Ele vai num lugar que eu vou ter que mergulhar dentro de mim para poder entender, arrancar tudo isso, arrancar. Era muito louco eu fazendo Otelo, né? Eu tenho esse problema. Eu gosto do riso, eu gosto desse tipo de coisa. E toda hora que a gente fazia, eu fui proibido pelo Marco Antônio de participar dos jogos para a elaboração da peça, porque o Marco virava para mim e falava assim, não vem com Mussum não, tá? Isso aqui é Otelo. Porque eu fazia... Eu tive que ouvir isso, cara, engolir seco. Eu falei, pô, mas não é, cara. Eu não sei fazer as coisas sem humor. Ele falou, não vem com Mussum não. Isso é Shakespeare, nós vamos mergulhar, nós vamos entender como é que se faz de personagem, então deixa isso lá fora. E aí eu estava, cara, ele lá, né, com a Zaneta, e eu doido, tinha coisa que eu olhava e falava assim, tinha coisas ali no texto, coisas do nosso jogo ali para levantar o espetáculo, eu olhava e falava, isso é riso, isso dá riso, isso não é... E aí ele, não, aí eu só ia, não, segura, tranca, que não é o momento, guarda isso para outra, isso aqui é sério, tendo que ouvir isso. Deixa eu contar uma particularidade de uma das professoras de vocês. Conta o que você quiser. Ailton, você está no seu sofá.
Tem uma coisa, cara, que até hoje, uma das, das pessoas que trabalham aí no Célio, chamado Nani de Oliveira, ela fazia a Emília na nossa peça Otelo. Tá? E até hoje a gente tem um embate, que a gente tem, porque tem, eu vou contar uma fofoca de coxia, tá? A gente tinha muita coisa nas coxias que era muito bom, mas quando a gente estava fazendo a peça, a Emília, ela pega o lenço da Desdémona e dá lá, né, pro Iago e faz toda uma armação. A defesa, quando a gente está mergulhando no personagem, tem pessoas que defendem com tanta fé, com tanta veemência aquele personagem, que a Nani até hoje não diz que foi roubo. Ela disse, ela pegou, ela não roubou. A gente fala, foi roubo. Ela não. Até o Valentim Tepliakov teve que falar, foi roubo. Ela não rouba. Ela pegou a defesa de um personagem, né, por Nani de Oliveira. A Nani vai ter que aparecer já para esclarecer as coisas. Vai ter que contar essa história. Falei, pronto, tá aqui. Eu estava aqui entalado há anos, eu estou guardando isso há anos. Ela roubou e ela disse que ela não roubou, que a Emília não roubou. Antes da Nani aparecer, eu vou abrir para as perguntas do público, senão, porque tem muita pergunta aí. Oba! Vamos responder. Vou tentar juntar umas coisas aqui. Pensando nessa de você ter saído, de você olhar para a televisão e não ver gente que nem você, a gente chega em 2020, que é um ano que o Black Lives Matter explodiu, que você olha na televisão, nas propagandas, nas novelas, você vê uma quantidade muito maior de atores negros em cena, atores, atrizes, âncora de jornal. Pensando nisso, você acha que está se desconstruindo? E nesse processo que está no gerúndio, qual você acha que é o próximo passo? E aí, pensando fora um pouco da TV, mais para os espaços públicos, questão de cultura, planejamento de cultura, projetos da cultura, como você vê tudo isso como está? Se melhorou e como você acha que pode melhorar daqui para frente, ou qual você acha que é o próximo passo para tudo isso? Eita, coisa boa. Primeiro, eu acho que tem que ter investimentos sérios em cultura, né? Linhas de fomento, né, elaborada para que outros grupos, não só grupos que estão na mídia ou figuras que estão na mídia, mas grupos periféricos que estão desenvolvendo seus trabalhos e que estão mergulhando em questões muito precisas nesse sentido, né? O que está melhorando? Quando você diz que uma instituição, né, que um determinado grupo de empresário ou algumas ações estão se fazendo presente com alguns aliados, né, para que essa transformação aconteça de fato, então é porque alguns diálogos vêm sendo construídos, e algumas questões vêm sendo desconstruídas. Já que não existe nenhuma pauta desenvolvida na esfera federal, né, para que esse mergulho da cidadania que a gente falou lá no começo seja resolvido para o Brasil entender o que ele quer fazer com os seus negros, né, que eles participem de forma igualitária na sociedade, ou quer que eles continuem da mesma forma, né, palavras do Milton Santos. E que a hora que ele disse lá atrás, isso está ecoando e reverberando até agora. Então, eu acho que muitas ações vão ser necessárias. Muitas ações vão ser necessárias. O Joelzito Araújo diz uma coisa que eu acho muito bacana, professor de cinema e grande cineasta, que ele disse que mesmo os grupos e mesmo as pessoas que se posicionam como antirracista, ela tem que matar por dia um racista dentro dela, para tentar entender o que é dar voz, o que é dar espaço de protagonismo, de pretagonismo para a nossa gente, para o nosso povo. Né? Quando eu citei lá que o Grande Otelo não tinha família, né? Isso é uma crueldade que até hoje se arrasta dentro de alguns lugares. Né? Então, quando você vê uma família preta dentro de uma propaganda ou dentro dentro de um núcleo televisivo ou dentro do cinema, você cria essa referência. Você automaticamente já está trabalhando. Quando a gente vê que
que na literatura as pessoas estão consumindo outros tipos de livros e de saberes, você já está dialogando com isso, quando as pessoas começam a descobrir quem é Djamila Ribeiro, quem é Catiúcha, começam a encontrar outras literaturas, então você começa a entender. Mas existem vários processos aí, e eu sei que eu me alongo muito nas minhas respostas, mas existe um processo assim. Primeiro, a gente tem que ter... algumas coisas precisam ser inseridas e voltadas para a questão da educação e de uma compreensão, né? A gente hoje, tudo que a gente consome como dado de cultura está dentro de um pensamento eurocêntrico, né? Então, e o pensamento eurocêntrico, ele tem a sua origem, ele data a tua origem filosófica e de pensamento artístico, né? E até do ponto de vista social e econômico, eles só começam a perceber as coisas a partir da tessitura grego-romana. Então, a partir dessa civilização, as pessoas começam a elaborar os seus pensamentos, o seu conceito, e criam o Rei Arthur, e criam uma porrada de coisa, e ditam as regras no mundo a partir desse pensamento. Quando a gente começa a ir para civilizações anteriores ao pensamento grego-romano, quando você começa a se perguntar onde os gregos estudaram, onde os romanos estudaram, eles estudaram com o nosso povo, com o povo preto, com o povo egípcio, que criou, né, a matemática, que criou a arquitetura. Então, ele estudou com o nosso povo, que detinha esse conhecimento, né? Com o nosso povo, que era o povo de Kemet, Nok e Cush. Então, eram essas as civilizações que detinham um conhecimento vastíssimo sobre várias outras teorias. E tudo isso vem sendo invisibilizado, inclusive, se a gente for pensar, né, dentro da questões até religiosa, é muito louco, porque naquele lugar onde Cristo nasceu, o Jesus nasceu, não tinha branco dos olhos azuis, né? Era um negro, o cara era um baixinho. Então, isso já foi dado até no Discovery, mas as pessoas não começam, elas querem acreditar naquilo que passou no filme, esqueci até o nome do filme. Paixão de Cristo. Que é um filme antigo que tinha um Jesus de cabelo escorrido, olhos azuis, as pessoas não... não! Né? Aquelas falas que ele dá até dentro de um processo de filosofia outra, que as pessoas não conheceram porque aquilo foi esquecido. Né? As pessoas datam o começo da civilização a partir dessa construção grego-romana. Então, tudo isso que foi anterior, né? Quando Cleópatra chegou, com todos aqueles papiros, com toda aquela troca de conhecimento, isso não é tratado, não só ela, mas outras civilizações, né? Imhotep e tantos outros caras anteriores a tudo isso, que descobriram os astros, que descobriram o conceito das pirâmides. Gente, é muita coisa que foi sufocada. Inclusive, há relatos de que a esfinge que a gente conhece, todo mundo quer ver, que está com o nariz quebrado, ela só foi quebrada o nariz porque era um nariz pisado, de negro, entendeu? Porque era de Nefertiti a imagem, entendeu? Então, esses tipos de informações que eu estou te falando, que eu estou conversando aqui, eu também não descobri lá no começo da minha existência, sabe? Quando eu surgi aqui no AIE, na Terra, né? Eu fui descobrindo isso, cara, catando. São fragmentos. O nosso povo, ele sobrevive de fragmentos históricos, de informações fragmentadas. Eu não descobri Milton Santos, eu não descobri Lima Barreto quando eu estava lá embaixo, nem Machado de Assis, nem Carolina Maria de Jesus. Eu não descobri essas pessoas. Eu fui descobrindo, resistindo, e alguém falava, lê isso aqui, que isso é da Carolina. Eu falava, caraca, né? Não descobri Abdias do Nascimento, né? Ninguém sabe quem são essas pessoas. Então, existe um processo, outro que a gente precisa incluir em todo o material didático esse tipo de informação de pessoas que conseguiram, de alguma forma, registrar ter esse registro de forma elaborada, pensada e escrita, e os repasses. E também a gente tem que entender que existe um outro grupo de pessoas, de irmãos nossos, que estão dentro de um outro lugar, que são os mestres griots.
É importante que um dia também, dentro dessa história e dessa ousadia, né, da Escola Célia Helena, ela leve um dia um índio, né, um índio mesmo, um pajé, para falar sobre como é que eles veem a existência do mundo a partir do olhar desse pajé. É preciso que ela leve um mestre das ervas, que existe até hoje lá em Minas Gerais, que as pessoas, né, que constroem os tambores como se construía na África. É preciso que haja essa troca constante, esse vivenciar, né, com outros povos, com outras pessoas, com outras maneiras de pensar, para a gente também, às vezes, não entender. Eu adoro fazer Shakespeare, mas eu quero também fazer o Marcelino Freire, eu quero fazer um outro tipo de construção, um outro tipo de texto. E trazer para além de novembro, né, Ailton? Para além de novembro, não ficar só preso a novembro. Isso é mas cara, o pessoal do Célia não é bobo, não. Esse é o caminho que eles estão adotando, que eu acho que é isso que está formando, né, a grande referência. Está todo mundo ligado, olha, né, e é isso que vai criando referência para outros grupos, né, educacionais também começarem a se espelhar. Esse é um elemento. O outro elemento que eu queria falar com você, que é assim, houve uma aposta muito grande do cinema de que, e dentro dessa visão da democracia racial, ou da estrutura racial no mundo, e de que nós, negros, não sobreviveríamos. Se você pegar um filme como Odisseia, do Kubrick, que eu adoro a filmografia dele, adoro tudo isso, né? Em 2001, não era para ter negro. Se você pegar aquilo, né? Então, quer dizer, ele previa isso no filme dele. Alguns filmes, né, de ficção científica lá atrás não narravam a nossa existência e nem resistência no futuro. Eles não narravam a nossa existência. Então, dentro dessa preocupação, dentro dessa visão, surgiu um movimento chamado afrofuturismo lá atrás, que diz exatamente desse lugar de futuro, de como nós chegaremos nesse futuro, de como nós, negros, estamos nesse futuro. Muita gente bacana tem trabalhado seus clipes, como a Beyoncé fez agora esse trabalho fantástico, falando sobre isso. Nós temos atores e artistas nacionais também contando essa história de futuro. Então, esse é um outro pensamento que a gente tem que começar a debater, e um conceito que não é só estético, mas ele é filosófico, é porque ele passa por um lugar de estética e todo mundo acha que ele é só estético. Não, ele tem um mergulho filosófico aí, né, de resignificar e de entender como é que o nosso povo negro chega nesse futuro, né? Então, e é isso que hoje tem acontecido com alguns conteúdos, com alguns produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, existe um olhar para essa questão. Mas se esse olhar ficar só na questão da estética e não avançar para questões filosóficas, então, novamente, a gente vai ser simplesmente um produto e não um conteúdo. E eu quero que a gente seja conteúdo, que o nosso conteúdo esteja inserido dentro do contexto de uma forma geral. Não sei se ficou confuso, mas Não, foi perfeito. Eu vou ler outra aqui. Pergunta da Estela Vieira. Produções majoritariamente pretas estão crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. O que você espera dessas novas produções? E aí dá para colocar num geral. Então, a primeira coisa que a gente pede é que vejam, assistam, né? Assistam, porque isso nada mais é do que uma disputa de pensamento. A partir do momento que você vê uma produção como essa e começa a dialogar com ela, começa a ver o que te provoca, né? Qual a inquietação, qual é o seu centro de observação, isso já faz uma coisa diferente, né, na tua cabeça, né? E aos empresários, se tiver aqui empresários, invistam nesse tipo de produção também, porque é importante. Se você realmente é um aliado, se vê como um aliado dentro dessa estrutura, invista, porque isso nada mais é do que uma exposição de um tipo de pensamento que talvez você não esteja habituado, mas é preciso levar isso para o teu lar, né? Para a conversa na hora da sua janta, com a tua família, é preciso debater isso de uma forma muito,
contundente. Eu acho de vital importância, mesmo que essa produção seja bancada por uma estrutura que não seja a preta. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu acabei de fazer um filme, né, um filme chamado Correndo Atrás, que a gente teve 90% das pessoas que estavam nesse filme, Correndo Atrás, o diretor de fotografia, figurino, era composto majoritariamente por negro. E não era excluindo as outras pessoas, mas é porque o diálogo e as preocupações desses artistas era para que a gente obtivesse o máximo de referência de como a gente quer ser visto, né? Então, a gente se propôs a fazer isso, né? Inclusive num lugar que era difícil de você ter, inclusive na mesa de negociação, né? Nós tínhamos um negro discutindo com a empresa que ia bancar o filme a importância dela estar dentro daquele contexto inserida, que era buscando, né, o money, né, para a gente poder fazer o trabalho acontecer. E foi de extrema importância ter essa empresa, né, que não é uma empresa negra, bancando um trabalho, né, para que esse filme acontecesse. Assim também foi o Pantera Negra, né? O Pantera Negra, né, é da Disney. Ele não é um produto, né? O Falas Negras que eu estou fazendo é um produto da Globo, não é um produto nosso, mas não temos a nossa TV, ainda teremos a nossa TV, ainda teremos esses espaços, né? Mas a gente já tem esses espaços que dentro de um degladear de ideias, a gente está cavando e conseguindo fazer isso, né? E conseguindo fazer isso de maneira crível e de maneira extremamente importante, para que essas narrativas, para que essas histórias passem por um outro ponto de vista que não o eurocêntrico, que não o da branquitude, que passem pela necessidade das nossas narrativas, de como a gente quer contar a nossa história. É um pouco isso. Maravilhoso. Bom, eu vou partir para a última pergunta, eu vou soltar umas coisas e você fala um pouquinho sobre a sua opinião, que está acabando, a gente tem 15 minutinhos aí, 14. Gerações futuras, o que esperar, dicas, teatro online, a volta, o mercado de trabalho daqui para frente, você como artista negro, um pouquinho desse geral. O teatro online, eu acho que é uma coisa aí que eu acho que ela precisa ser estudada, precisa ser fuçada, exercitada, né? Precisa ter um mergulho maior nessa questão do teatro online, né? Eu acho que como experimentação, como um local de formação e de diálogo, né, de experimentação, é bem-vinda. É bem-vinda, tá? É bem-vinda, eu acho que a gente tem que fazer, até mais nesse período agora de Covid-19, né, que venham mais elaborações, que venham mais experimentações nesse sentido. Mas assim que a gente obtiver a vacina, assim que a gente passar dessa pandemia, vamos para o palco, vamos fazer a coisa diferente, vamos estar no palquinho, vamos estar ali conversando, vamos mergulhar, vamos transpirar, eu quero luz, eu quero som, eu quero a plateia respirando, eu quero todo mundo junto, cara. Entendeu? Esse fenômeno não dá para trocar, tá? A coisa presencial, mas eu acho que dentro dessa operação de descoberta de ousadia vão surgir coisas bem interessantes. Como negro, né? Eu sempre digo que eu sou um negro em movimento, né? Eu sou um negro em movimento. Eu tenho meus grupos de WhatsApp, meus grupos de embate, né? Que são vários grupos negros que eu estou envolvido, mas ainda assim eu prezo por essa construção que eu estou mergulhado e que eu comecei a mergulhar desde antes e quero continuar mergulhado nela, que é o teatro, que é o cinema, que é esse artista que dialoga com essa construção da cultura popular. Eu não quero perder nunca isso de vista. Eu quero que as pessoas continuem achando que conhecem o Floresval ou que conhecem um Otelo em algum canto devido a essa coisa popularesca na construção.
né, na construção desse tipo de coisa. Então, ainda quero continuar entendendo isso, não sei, eu quero continuar fazendo isso. É por isso que eu estou voltando para a escola de samba, focando na escola de samba, né, nesse lugar periférico da escola de samba, porque eu quero compartilhar, né, essa vivência que eu tive com lá e eu quero voltar a mergulhar nesse tipo de coisa e tentar entender como é que aquelas pessoas ali, como é que a tiazinha que está lá no botequinho dela, vendendo a cachaça dela, como é que eu consigo seduzir essa mulher a vir fazer um teatro, uma experimentação dentro da escola de samba e botar ela no palco. Eu quero uma tia baiana um dia, sei lá, dando um texto, né, sei lá, fazer um outro tipo de coisa com essas pessoas, né? Eu já vi grupos que fizeram esse tipo de trabalho e é tão bacana, cara. E aí eu acho que o teatro também tem esse lugar, tem essa função. Nós temos um pouco esse ofício. É óbvio que a gente fica fascinado com tanta coisa que mexe com a gente, que nos leva para outros e outros lugares, né? Mas tem uma coisinha aqui que eu quero ver se eu acho aqui. Eita, não é só eu vendo... Eu e minhas colas, né? Estou vivendo com um monte de cola. Eu tô cheio de cola aqui também. É que assim, é que eu vi uma coisa tão bacana hoje, que assim, que tira um pouco. Eu acho que a gente está caminhando por um lugar onde a equidade está sendo trabalhada de uma forma ainda sutil e que quando a gente mergulhar no que significa a equidade, a gente vai entender mais, né, sobre a vida, sobre o outro, a gente vai se colocar no lugar do outro com mais frequência, né? E aí a gente vai parar de ter algumas disputas, né? Porque o capital, né, a estrutura capitalista te coloca nesse lugar. Eu estou sempre em disputa com o outro, eu quero vencer na vida, eu quero ser melhor que o fulano, eu tenho que ser melhor. E dentro desse espírito coletivo que tem o teatro, que tem alguns espaços, é tão bom saber que não se está sozinho e que o outro vai me respeitar por aquilo que eu sou, né? Como eu sou, com a minha diferença. Nós não somos iguais. Nós não podemos acreditar que nós somos iguais, nós somos diferentes pra caralho. E a gente tem que viver bem com essa diferença, respeitando a diferença do outro, quem é o outro, como é que é o outro, e acolhê-lo aqui dentro. É só isso, cara. Né? E aí eu acho que a humanidade vai caminhar para um outro lugar, né? Seja ela preta, branca, índia, cafusa, dourada, sei lá que porra que é, mas acho que o mundo vai ser um lugar melhor para se viver. O que a gente pode esperar do reencontro de Ailton Graça com o palco? Muito teatro e samba misturado? Teatro, samba, cultura popular, desafio, né? Quem sabe um drama, uma tragédia. Opa! Se alguém estiver vendo alguma... Marcão, tá aí? Me dirija, Marcão. Não é comigo, não. Né? Dago, me dirige. Cara, eu tenho DRT, eu tenho uma foto 3x4. Cara. Esses caras não querem trabalhar mais comigo, entendeu? Eu quero, cara. Eu quero trabalhar com vocês. Então, por favor, me convidem para o trabalho. Eu faço teste, cara. Não faço de sofá, mas eu faço teste, cara. A gente está chegando para o fim, gente, dessa conversa que passou voando. Queria agradecer imensamente de novo a sua presença aqui, Ailton. Assim, quando você quiser voltar, a casa é sua, volta sempre. Assim, a gente vai se voltar, sabe aonde, Dom? No palco. A gente vai se encontrar no palco, parceiro. Então vamos! Opa! A direção aí de Beth Dorgan, Simone Boé. A gente vai se encontrar no palco. Vamos fazer isso, maluco. Vamos fazer acontecer, pelo amor de Deus.